1 Samuel, capítulo 16, e conforme eu vou lendo, vou citar vários versículos e aí vocês vão me acompanhando, amém? Quem achou, diga glória a Deus, quem não achou, diz, Deus me ajuda. Ih, Jesus! Vamos lá. Finalmente o Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, pois eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. 6. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: certamente este é o homem que o Senhor escolheu. 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e a intenção do coração. 10. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados e Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum desses. 11. Samuel perguntou a Jessé: são estes todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há um moço, respondeu Jessé, mas ele está fora no pasto tomando conta das ovelhas. Mande-o chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. 12. Então Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e os olhos vivos. E o Senhor disse: este é o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. E este é o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. 13. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu grande poder. E o Espírito do Senhor veio sobre a Davi e lhe concedeu grande poder. Amém? Bom, Saul foi o primeiro rei de Israel, mas por conta da sua desobediência, o Espírito Santo se retirou dele. Saul, ele foi um dos reis escolhido pelos homens. Saul não foi escolhido por Deus. Mas só que mais à frente que Samuel, ele vai unge a Saul, Deus coloca o seu espírito ali sobre Saul, mas a partir do momento que ele desobedece, o Senhor se retirou, o Espírito de Deus se retirou de Saul. A desobediência pode te afastar aos poucos da presença do Senhor. Não pense você que você vai ficar desobedecendo e o Senhor vai ficar perdoando 20, 30, 40 vezes. Porque Deus, além dele ser o nosso Deus, ele é o nosso Pai. E Pai que ama, ele corrige. Pai que ama não deixa você ficar pecando e ele não vai deixar de corrigir você. Isso me faz lembrar. E outra coisa, as consequências das decisões erradas que você está tomando sem a direção de Deus, está trazendo consequências para você que talvez você chegou aqui nessa noite e você não está entendendo. Mas a desobediência, ela te leva a lugares que você não imagina. Então se posicione e se obedece ao que Deus está decretando sobre a sua vida. Eu lembro uma vez, quando eu era pequena, olha, era terrível. Eu tinha mania de entrar na conversa dos outros. Ninguém me chamou, mas eu entrava. E aí teve uma vez que meu pai me chamou a atenção na frente das pessoas. E naquele momento eu não gostei. Falei, caraca, nada a ver. Poxa, eu estou muito chateada com meu pai. Mas hoje, com meus 21 anos, eu entendo, porque ele era meu pai. Acima de tudo, ele me amava. Acima de tudo, ele sabia o que era bom para mim. Acima de tudo, ele me conhecia como ninguém fora de dentro da minha casa me conhecia. Ei, você está dentro da casa de Deus. Ele te conhece, ele te sonda como ninguém. Se ele está chamando a sua atenção, se ele está mandando você obedecer,
Deus aqui na terra. Mas Samuel ainda estava se lamentando com o dó de Saul. E o Senhor disse para ele: chega de se lamentar. E Deus está dizendo para você: chega de se lamentar. Eu rejeitei. Chega de se lamentar por amizades que já saíram da sua vida. Eu rejeitei. Chega de se lamentar por relacionamentos que não deram certo. Fui eu que rejeitei. Chega de ficar se lamentando por coisas que não aconteceram porque você entrou numa faculdade ou porque você não conseguiu. Se você não conseguiu, são duas coisas. Ou você não conseguiu estudar para alcançar aquele objetivo, ou Deus não queria para você. Se essas duas coisas já não são suficientes para você, o que você quer mais? Deus fala para Samuel: eu o rejeitei. Se levanta e vai. Não é mais para estar, não é mais para ficar na sua vida. Já passou da hora de você entender isso. Vai ficar voltando ao passado até quando? Você está olhando para trás e isso está atrapalhando o que a gente deu na sua vida. Está olhando para trás e as coisas que Deus tem para frente você não consegue enxergar. E isso me faz lembrar da mulher de Ló, porque a mulher de Ló, ela decidiu olhar para trás. Primeiro que Ló não se posicionou, falta de posicionamento. Deus, o anjo manda: Ló, saia depressa e vai embora. Gente, eu li que Ló estava fazendo um corpo mole. Muito eu, porque às vezes quando a gente está precisando de uma vigília, a gente está precisando de uma consagração, está fazendo um corpo mole. Está fazendo, isso aqui para mim também, está fazendo um corpo mole. E naquele momento, mesmo Deus vendo Ló fazendo um corpo mole, o que ele faz? Porque é pai. Pai vem junto, ó, pegou pela mão de Ló, vambora. E ele disse: não olhe para trás, não pare no caminho, porque a gente tem mania disso. A gente tem mania disso, que Deus coloca a gente no caminho. Aí no caminho tem a casa da pessoa que não era mais para ir, a casa do amigo que não era mais para ir, mas quer fazer visita no lugar errado, se alimenta com comida errada. Deus te conhece. Vai na casa dele, você vai se alimentar com comida boa, porque comida boa, porque pai, ele te conhece. Meu pai sabe que eu adoro knuggets, então ele sempre traz para mim. Então seu pai não vai te trazer nada que você não goste. Se você gosta de um traquinas, seu pai vai te trazer um traquinas. Se você está precisando de cura para depressão, seu pai vai trazer cura para depressão. Se você está precisando de milagre na sua casa, o seu pai vai trazer milagre para sua casa. Basta você ir na casa certa. Nem toda porta que abre para você é para você ir. Mas a gente gosta de comida de graça. E nem toda comida de graça é boa. Senta na mesa certa. E aí, a partir do momento que Deus vai, leva a mulher, leva Ló foi embora. Graças a Deus, não olhou para trás. Mas aí a mulher de Ló fez o quê? Olha para trás. Paralisou no passado. Lá não estava acontecendo nada de bom. Muitas pessoas aqui não foram criadas dentro da igreja. E você está fazendo o quê? Olhando para o seu passado. O seu passado está destruído, está cheio de mentira. O seu passado tem pecados que você não conseguia mais largar. E que você, graças a Deus, pela infinita bondade de Deus e pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, você conseguiu largar. Você não... Hoje eu vim aqui nesta noite para falar: eu não quero você olhando para trás. O que eu tenho lá na frente para você é coisas grandes. Para de ficar se alimentando com pouco. Assim que o Senhor diz a Samuel que ele rejeitou Saul, Deus ordena a Samuel que ele fosse na casa de um homem chamado Jessé, pois ele havia separado um dos seus filhos para se tornar rei de Israel. Mas esse sim, que era Davi, era segundo o coração de Deus. Não, Saul, ele foi escolhido pelo povo para ser rei de Israel, mas por conta da sua aparência, ser forte, pronto para a guerra, porque Saul, ele foi escolhido pela aparência, porque ele era grande, forte, super errado, ele era forte, grande. Então, né, é aquilo, igual quando a gente vai na loja. Para as meninas primeiro, um vestido lindo, o quê? Eu vou. O povo ainda com promoção, então vamos, bate lá. Na hora lá de pagar, vamos ver. Acha que o vestido é barato, vamos ver. R$100 e poucos.
lá no rio e Naamã ele foi curado. Amém? E Samuel pergunta: como eu irei? Saul vai me matar. E muitas das vezes Deus manda a gente fazer as coisas, Deus manda a gente ir, só que a gente fica com medo, porque muitas das vezes é só a gente sozinho dentro de casa, porque muitas das vezes é muito difícil as pessoas entenderem o que Deus tem liberado sobre a nossa vida. Se Deus mandou, vai com medo, mas vai. Deus vai te dar estratégia, não temas. Você só não pode continuar parado. O exemplo também que eu trago é de Eliseu. Eliseu se escondeu na caverna porque só tinha ele. E Jesus me trouxe aqui nesta noite para te falar: só tem você, mas vai ser através de você. Você vai ser uma árvore que vai criar frutos, e aonde você estiver, as pessoas vão alimentar o seu fruto. Ah, só tenho eu na minha congregação. Ah, só tenho eu dentro de casa. É você que Deus quer usar. Vai ser através de você. Não temas. Quando Samuel chega na casa de Jessé, estavam os filhos de Jessé que se chamavam Eliabe. E Samuel olha e certamente esse homem é o escolhido de Deus. E Deus diz para ele: não se impressione com a aparência desse homem, porque eu não julgo como o homem julga. Enfim, assim, lá naquele momento, Deus chama, Jessé chama os filhos todos dele. E todos esses filhos, o Senhor fala: não foi esse que eu o escolhi. E ele pergunta: você tem mais filhos para me apresentar? E ele falou: tem, Davi. Vou pegar uma pessoa aqui como exemplo para fazer como Davi. Espera aí. Vou me fugir. Mas vem aqui, Samuel. A partir daquele momento, ele chama Davi. Talvez aqui você está olhando, e não porque é só Samuel, poderia ser qualquer outra pessoa aqui. Você não conhece o coração dele, não sabe quem ele é. Mas a partir daquele momento que Davi entra no cenário, Jesus conhecia o coração dele. A partir daquele momento que Davi entra no cenário, Jesus conhecia o que ele fazia no pasto. A partir do momento que Davi entra no cenário, ele conhecia os leões que Davi matava. Enfim, o que eu quero dizer para você: a cadeira que é sua, ninguém senta. Não precisa se preocupar. Não tem um porquê ficar ansioso. Deus não volta atrás com a sua palavra. Davi estava ausente quando o profeta chegou, mas Jesus chegou primeiro. Você não precisa estar dentro do cenário para o seu nome ser levado. Quem te apresenta é o Senhor. Davi estava lá no pasto, mas dentro da casa dele, Jesus já tinha apresentado. Ele não precisou se apresentar, ele não precisou falar que ele queria. Jesus que apresentou ele. E eu vou dar um exemplo. Já viu a cadeira de pregador no congresso? O congresso lota. Pode olhar para a cadeira do pregador, ninguém senta. Chegou um monte de gente primeiro. Você pode demorar, mas o que é seu, é seu. O que é seu, a cadeira que é sua, ninguém senta, porque está reservada para você. Não precisa ficar invejando cadeira que não é sua, porque Deus tem um propósito que é para você, e você se encaixa perfeitamente nele. Quando Davi chegou, o Senhor disse: este é o escolhido, derrame o óleo sobre a sua cabeça. Que Deus maravilhoso. Essa é a melhor parte para mim.
situação já estava perdido. O cenário era caótico porque Saul tinha desobedecido. Mas até no meio do caos, o Senhor não perde o controle. Até mesmo no meio do caos, ele não perde o controle. Estava Ezequiel ali naquele vale de ossos secos. E quando Ezequiel olha, vale de ossos secos, o que eu posso fazer? Sabe o que Deus manda? Profetiza sobre os vales de ossos secos, Ezequiel. Sabe o que Deus está falando para você? Chega na sua casa e profetiza. Chega no lugar que você não está vendo esperança, se posiciona e se profetiza, porque ainda sempre há esperança. Pode não ter várias pessoas, mas para Deus sempre há esperança. Assim que Davi é ungido como rei, ele vai no palácio e manda Saul sair. E ele volta para a sua mesma rotina. O que me chama a atenção é que quando Davi ele é ungido a rei, ele não sai desesperado falando: não, agora eu sou rei, não preciso ficar no paz. Ele volta para o que ele estava fazendo. Para de querer viver a promessa no tempo que você ainda é uma semente. Há um tempo para todas as coisas. A hora ainda é de voltar para o pasto, matar os leões que ninguém vê. Para de querer atropelar o tempo de Deus sobre a sua vida. Vivemos numa geração que quer tudo para agora. Aprenda a ser paciente e espera. E depois de um tempo, o nome de Davi foi comentado no palácio por um dos servos de Saul. E Davi foi chamado pelo rei para tocar harpa. E a partir do momento que Davi sempre tocava harpa, o Espírito maligno que estava sobre Saul se retirava. Davi chega no palácio não como rei. Davi chega no palácio como servo. Antes de viver a promessa, é necessário aprender a servir. Davi poderia muito bem reclamar com Deus, mas ele não reclama, ele apenas serve. Davi podia muito bem confrontar Saul e falar: não, esse é o meu lugar, porque Deus já decretou. Não, Davi ele espera o momento certo em que Deus elege ele como rei de Israel. Ali Davi com solução, ele levava o seu instrumento e o espírito ruim se retirava de Saul. Mas houve momentos também de ciúmes e perseguições. O tempo preparado para Davi o gerou maturidade. O secreto, ele gera maturidade, confiança em Deus, fidelidade. Por isso que é necessário você voltar para o seu secreto para criar maturidade e resistência, porque não se abalaremos por qualquer coisa. A promessa, talvez a gente vai estar vivendo a promessa no tempo que a gente é semente, e qualquer coisa que vier a gente vai largar, a gente vai deixar. Por isso que o tempo do secreto é necessário, porque você fica maduro, porque você tem mais maturidade, você não larga as coisas por qualquer coisa. E um exemplo disso é a palmeira. Você vê que a palmeira, ela tem a raiz muito forte, pode passar o vendaval, o que for, que não cai. E assim, às vezes a gente não quer esperar, não quer ser a palmeira, e a gente é qualquer árvore, já viu que aquelas árvores caem tudo, e vai vir um vento e vai te derrubar fácil. É mais fácil você ficar no secreto, se manter firme com Deus e virar uma palmeira, porque no momento que você estiver vivendo o chamado que Deus tem para a sua vida, não é qualquer coisa que te derruba, não é qualquer confronto que te derruba, não é qualquer palavra que te derruba. E para concluir, um exemplo disso, se hoje eu estou aqui, eu tive o meu momento secreto, na verdade eu ainda estou tendo, e quando eu estava escrevendo lá, o Senhor me fez lembrar de uma revelação que minha tia fez no Natal para mim. E nesse tempo ainda eu cantava, e ela falava que ela me via numa coisa envolvendo um congresso de jovens, e ela me via no púlpito pregando. Agora você olha para o cenário, pré-congressos de jovens e eu no púlpito pregando. Isso aqui não é para me honrar, isso aqui é para te dar esperança, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir na sua vida. E eu sou a prova viva disso, que o Senhor não perde o controle. Se eu estou aqui hoje é porque o Senhor estava no controle. Há tempo determinado para todas as coisas sobre a nossa vida. Deus não te esqueceu. A promessa ainda está de pé. Saia daqui hoje, nessa noite, renovado. E com certeza que no tempo certo, quando você
que Ele tem para a sua vida. E se Deus determinou, Ele irá cumprir. Amém? E antes de encerrar, louvar com um hino. Eu peço que você também. Parece que está tudo bem, pra todo mundo está tudo bem, mas eu conheço o teu coração.